escolhido nessa noite, Pai, para falar com tua noiva. Ele é o mensageiro teu, Pai. Tudo que está na mão dele, ele vai entregar para a tua noiva nessa noite, para os teus amados. Pai, que ele busque a Labachura Manaia do teu trono nesta noite, as interpretações do teu Espírito Santo, os teus mistérios, ó Pai, que eles sejam revelados através deste homem nessa noite. Que o Senhor dê fôlego, que o Senhor dê inteligência, sabedoria, unção, que o Senhor abra a mente, que o Senhor use como sempre tem usado, Pai, que ele seja um verdadeiro tição tirado nessa noite, Pai, para aquentar esta igreja neste lugar. Aqueles, ó Pai, que vieram buscar nessa noite uma promessa, uma confirmação da tua parte, vão receber para a glória do teu nome, sairão daqui com suas mochilas cheias, sairão daqui, meu Deus, com seus afoge cheio nessa noite, da bênção e da vitória nesta noite. Pai, coloca uma muralha bem grande de fogo em volta desta congregação nessa noite, para que o diabo não roube a tua palavra, para que ele não venha saquear dos nossos corações, tirando a nossa atenção, desviando, Pai querido, aleluia, um momento precioso de ouvir o Senhor falar conosco. Pai, que apenas teus anjos habitem nesse lugar nessa noite, e que eles sejam nessa noite os guardiões das vitórias e das bênçãos que descerão nesse lugar para teu povo e para a tua igreja. No nome de Jesus é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Ainda de pé. Alô, som? Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos irmãos, estou de veras alegre por estar regressando à cidade de Cabrobó. Para mim é um prazer indescritível poder participar deste grande conclave, retornando a esta casa e vendo com os meus olhos que Deus tem ampliado, que Deus tem prosperado esta obra. Para mim é realmente um motivo de grande alegria, e eu quero trazer notório a minha satisfação publicamente, agradecendo ao pastor e anjo desta igreja pelo convite que a mim foi facultado. Logo que me dirigiu as palavras para notificar sobre esta festa, me senti, pastor, muito honrado e quero agradecê-lo de todo o meu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 14. Já são 9 horas e 45 minutos no meu relógio, e eu prometo que não passarei das 11 horas da noite. Marcos, capítulo de número 14, versículos de número 26, 32 e o versículo 35, a parte A. Fundo musical, querido, por gentileza. Marcos, capítulo 14, versículo 26, diz assim: E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Repita comigo, 1, 2, 3, já. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. O versículo 32 diz: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. A igreja, 1, 2, 3, já. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro.
O verso de número 35, a parte A diz: e tendo ido um pouco mais adiante. 1, 2, 3, já. E tendo ido um pouco mais adiante. Você pode tomar o seu assento neste momento, em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, quando nós atentamos os nossos olhos para as páginas seletivas da Bíblia Sagrada e nos deparamos com o texto em apreço que ora acabamos de ler, nós iremos descobrir um dos episódios de maior dificuldade do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, pois o relato descrito pelo evangelista Marcos narra-nos um momento em que Jesus estava prestes a ser crucificado. Jesus, antes disso, convidou os seus discípulos, atentando para dois dos tais, a saber, Pedro e João, e designando os mesmos para irem à frente dele, para organizar uma grande ceia. Esta ceia seria, na verdade, o jantar em comemoração à solenidade que Israel estava a comemorar, a Páscoa, que trazia notório à memória da nação os feitos de Deus concernente ao período que a nação esteve cativa. Porém, Deus levantara um homem chamado Moisés para libertar o seu povo do Egito e os conduziu pelo deserto. A partir de então, todos os anos era uma ordenança de Deus que todo judeu deveria participar desta festa. E o judeu que tivesse mais de 21 anos de idade e estivesse no raio de 25 quilômetros à distância da cidade santa de Jerusalém, deveria sair dos mais diversos lugares, migrando para a cidade santa, para ali participar desta grande festa. Jesus estava na região da Galileia e decidiu migrar para Jerusalém. E quando chegou o momento em que ele estaria com os seus discípulos, registrou-nos o evangelista Lucas, no capítulo de número 22, que Jesus declarou aos discípulos que durante muito tempo esteve esperando por aquele instante, pois estava ocioso para poder cear com os seus discípulos. E naquela ocasião ele fez uma grande declaração. Ele disse que aquela ceia era a última que ele iria participar aqui na terra com os seus discípulos, pois deveria se ausentar. Após Jesus declarar que iria se ausentar, os discípulos reclinaram a cabeça, entraram em desespero, ficaram angustiados, porque até então eles estavam há 3 anos e meio com Jesus Cristo. Em todos os momentos do dia, eles acordavam ao lado de Jesus, tomavam o café da manhã com Jesus, peregrinavam de um lado ao outro, ouvindo as mensagens do nosso Cristo. E nas horas das adversidades, eles tinham Jesus para suprir as necessidades. Pedro levou a Jesus
até a sua sogra, quando a mesma estava enferma. Quando faltou o pão, aí Jesus pega os 5 únicos que tinham no deserto e multiplicou para alimentar uma multidão. Estar com Jesus era um terrível, no bom sentido da palavra, privilégio, porque não havia necessidade alguma. Porém, de repente, Jesus declara que irá se ausentar e os discípulos ficam atordoados. O capítulo 14 de Marcos está em paralelo com o capítulo 13 do Evangelho de João. Jesus Cristo esperou aquele exato momento no cenáculo para poder transmitir algumas verdades para os seus discípulos. Verdades estas que seria a estrutura, a coluna, a base da igreja para permanecer intacta e de pé mediante os milênios, os séculos e as décadas. É no cenáculo que Jesus pediu para que ele trouxesse uma bacia com água e cingiu o seu lombo, ou seja, ele amarrou a sua cintura com uma toalha e se curvou perante os pés de cada um dos 12 discípulos e lavou os pés um após um. E quando chegou até Pedro, Pedro negou a possibilidade do mestre lavar os seus pés, pois esta posição era proveniente ao escravo mais baixo de uma residência. Entretanto, ao estar aos pés dos discípulos, Jesus estava trazendo a temática da humildade para com os seus discípulos. Este era o primeiro assunto que Jesus no cenáculo queria abordar para os discípulos. Humildade não se ensina com palavras. Humildade se ensina com atitudes, e Jesus está demonstrando ao lavar os pés dos discípulos que ele os chamou não para serem servidos, mas para servir uns aos outros, pois esta é a temática primária do cristianismo. Após ele lavar os pés de um após um, ele agora abre a boca, e o evangelista João declara, descrevendo no capítulo 14, que ele trouxe uma palavra de esperança para os discípulos que estavam tristes, pensando que ficariam órfãos. E ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, agora a temática é de cunho escatológico. Jesus estava declarando que iria se ausentar, mas não deixaria a sua igreja ao relento, desprezada, perambulando sobre a terra, mas ele deixou a promessa que voltaria para arrebatar a sua igreja e nos levar para as mansões celestiais. E depois de fazer a promessa, ele teria que carimbar a promessa com um selo, e o selo foi este: Jesus declarou aos discípulos: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará
o Espírito Santo. Jesus Cristo estava declarando que não estaríamos órfãos na terra, mas teríamos a presença do Espírito Santo. Na teologia hebraica, a palavra ruach estava designada para o Espírito. Entretanto, a sua interpretação era muito limitada, porque o significado era meramente sopro, vento. Na teologia grega, a palavra pneuma apontava para o Espírito Santo e o chamava simplesmente de respirar de Deus. Pela primeira vez na história, Jesus Cristo vai falar sobre o Espírito Santo e ele vai ratificar que o Espírito Santo não é meramente um sopro, não é meramente um vento que acontece emergencialmente. Ele declara que o Espírito Santo é uma pessoa na Trindade e que estaria ao lado da igreja para guiar, para ensinar, para confortar, para estar presente como amigo. Depois que Jesus fala sobre a pessoa do Espírito Santo, ele para de falar para os discípulos e ainda no cenáculo ele faz um pause, ele faz silêncio, ele olha para os céus. E aí nós nos deparamos com o capítulo 17 do Evangelho escrito por João, quando declara que Jesus, olhando para os céus, começou a orar, a oração sacerdotal, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu filho, como teu filho glorificou a ti. Em primeira instância, eu preciso destacar que Jesus, quando ensinou para os discípulos sobre a oração, ele nos ratificou que quando fôssemos orar, deveríamos pronunciar a palavra aramaica Abba, que significa papaizinho. É uma forma carinhosa que o filho, na intimidade, ele vem e conversa com o pai. Mas o termo que Jesus utilizou em João capítulo 17 não foi a palavra Abba em aramaico, mas foi a palavra grega pater, que significa cabeça de um clã, líder de um grupo. Logo, quando o texto diz que ele orou dizendo Pai, Pater, ele estava se identificando como servo submisso ao querer de um líder, de um cabeça que o havia enviado à terra para a submissão de um sacrifício, e ele não estava disposto a abrir mão da sua missão, mas estava inteiramente entregue ao propósito daquele que lhe enviou. Então ele diz: Pai, é chegada a hora. Quando nós atentamos para o livro de João, capítulo de número 2, nós iremos ver Jesus em Caná da Galileia, em uma festa de casamento, aonde faltou o vinho, e a mãe de Jesus, a Dona Maria, chegando para Jesus, declarou a ausência do vinho, e Jesus olhou para ela e disse Guner, que em aramaico significa senhora, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Perceba que há um contraste em o que Jesus fala para Maria e o que ele fala para o Pai. Para Maria ele declara: não chegou a minha hora. Mas para o Pai ele diz: Pai,
é chegada a hora. A que hora Jesus estava se referindo? Jesus estava se referindo à hora do ápice do seu ministério. Isto mesmo, a hora mais intrigante e mais importante da sua carreira ministerial aqui na terra. Porque deixa eu lhe falar um segredo: a hora mais importante de Jesus não foi quando ele curou o cego Bartimeu. A hora mais importante do ministério de Jesus não foi quando ele curou a mulher do fluxo de sangue. A hora mais importante do ministério de Jesus não foi quando ele adentrou a casa de Jairo, o príncipe da sinagoga, e disse para a menina que estava morta: Talita cumi, te ordeno, levanta-te. E a menina ressuscitou. A hora mais importante do ministério de Jesus não foi quando ele adentrou a aldeia de Betânia, chegou diante do sepulcro de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. Não foi esta hora. Então que hora mais importante era esta, pastor? Era a hora mais aguardada no céu e mais temida no inferno. E Jesus sabia que estava prestes a esta hora ser concretizada no seu ministério. Eu estou me referindo à hora em que Jesus seria traído por Judas, o seu discípulo chegado. Ele estava se referindo à hora em que seria levado ao sinédrio, julgado por 70 anciãos sob a perspectiva de uma falsa testemunha, e seria condenado até a morte pelo ato da crucificação, o pior ato de tortura humana que jamais a história havia visto. Ele, quando disse é chegado a hora, estava se referindo ao momento que seria esbofeteado, cuspido no rosto, transpassado por uma lança, sangrar e verter água ao mesmo tempo. Entretanto, quando eu olho para o texto que nós lemos em João ou Marcos, capítulo 14 e 26, diz que quando ele terminou a santa ceia do cenáculo, ele convidou os seus discípulos para saírem do cenáculo e irem para o jardim do Getsemane. E mediante a essa perspectiva de toda a pressão psicológica e espiritual que estava sobre ele, se fosse eu, abaixaria a cabeça, sairia deprimido, angustiado, se arrastando. Mas o meu Jesus, ele fez diferente. A Bíblia diz que ele abriu a boca e saiu adorando. Eu estou dizendo nesta noite que não há nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada nenhuma outra referência escriturística que declare, que descreva, que narre o momento em que Jesus Cristo parou um instante para louvar ou para adorar. É justamente no momento de maior angústia, no momento da angústia de ser abandonado por todos os discípulos, de ser traído e vendido por Judas, que ele não recuou, que ele não abaixou a cabeça. Deus está nos ensinando algo. Louvar quando o armário está cheio é muito fácil. Pregar quando a conta bancária está recheada é moleza. Até o ímpio sabe glorificar a Deus quando as coisas estão fáceis. Deus está ensinando. Se você quer chamar a atenção de Deus, aproveita esta luta, aproveita esta perseguição, abre a tua boca e adora. Levante a sua mão direita, levante, você que é adorador, coloca no
ombro de alguém que está do teu lado, chacoalha ele até ele dar 3 glórias para Jesus e diga: não pare agora, continua adorando. Está difícil, mas continua adorando. Está complicado, mas continua adorando. O diabo está se levantando, mas não pare de adorar. Deus está dizendo aqui para a igreja: eu conheço a tua história, eu sei que há muitos que chegaram aqui se arrastando, cambaleando. O diabo está se levantando de todas as maneiras, de todas as formas, para calar a tua boca, para tirar o louvor dos teus lábios. Mas nesta noite Deus vai te dar estrutura. Tu não vai parar na metade da jornada, tu não vai desistir, tu não vais abaixar a cabeça. Olha para o crente que está do teu lado, pega na mão dele, levanta para o céu e diz: Deus conta contigo. Não pare de adorar, não pare. Alguém está vendendo Jesus e ele está adorando. Alguém está vendendo Jesus e ele está louvando. Alguém está caluniando você, mas Deus está vendo o louvor sair da tua boca nesta noite. Alguém está se levantando. O diabo pensou que você ia parar, que nesta noite você ia ficar detido em casa, acabrunhado, depressivo, querendo tirar a vida. E Deus te trouxe aqui pelas asas do Espírito, te conduziu a este lugar para te dar estrutura. Choremandoreva Paramancho que eu assar. Cadê a bateria? Cadê a bateria? Elemento Deus está passando aqui o sopro do teu espírito. Deus está passando agora o sopro do seu espírito. Aonde estiver o coração abatido, vai receber força de Deus para adorar. Aonde tiver o coração triste, vai receber o renovo para adorar. Deus não vai deixar você voltar da mesma forma para sua casa. Você chegou, ficou até esta hora esperando a voz de Deus para dar no teu coração, e nesta hora Ele está trazendo estrutura, renovo. Recebe de Deus aí, recebe de Deus aí. Eu vou deixar você adorar. Quem é batizado no Espírito Santo, comece a falar em línguas estranhas. Você que não é batizado, comece a abrir a sua boca. Jesus vai batizar agora. Jesus vai batizar agora. Recebe de Deus agora. Fale pela primeira vez em línguas estranhas. O lemandora baraca, xeremando coace, inchocandoraia, xeremandorá. O diabo está pensando: Jesus vai parar, Jesus vai desistir, ele vai retroceder. Que nada, Satanás. Lá vem Jesus para o Calvário, lá vem Jesus para o Gólgota. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem.